Boa noite. 11h30, meia-noite? Que é isso, pastor? Boa noite, irmãos. Graça e paz de Cristo Jesus. Amém. Vamos colocar de pé nessa hora. É com muita alegria que mais uma vez me dirijo a esse lugar. Um grande carinho, admiração e respeito que tenho pela vida do pastor Renê, da irmã Jaísa. Também grandes amigos eu tenho aqui. Um deles o pastor Jorge, o pastor Marvel. E sempre sou muito acolhido com muito carinho, com muito sorriso, com muito amor. Então, todas as vezes que me chamam, tendo eu disponibilidade, eu levanto a mão e digo: eis-me aqui, porque ai de mim se não pregar o evangelho. E eu sei que aqui é um povo que ama a palavra de Deus. Amém. Que ama o Espírito Santo, que ama ser tratado pelo Senhor. Então eu vim aqui para trazer a palavra de Deus. Amém? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia então em Jó, capítulo 19, a partir do versículo 25, já que me deram 3 horas aqui de pregação. Eu gosto só para assustar os irmãos, né? Sei que amanhã é segunda-feira, mas o Senhor já cuidou da semana inteira. Então guarda o seu coração, deixa Deus falar contigo. Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Então diga comigo: fala que teu servo ouve. Amém. Diz assim um texto bíblico, eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, e diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne eu verei a Deus. Você pode dizer amém, aleluia para essa palavra? Vamos ler todos juntos aqui no telão, versículo 25, por gentileza. Diz assim o texto sagrado: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim... Versículo 26. Depois... Diga, em minha carne... Você crê nessa palavra, irmãos? Aleluia. Gracioso Deus, bendito e amado Pai, a Tua palavra é inspirada pelo Espírito Santo. E nós contamos com a iluminação do Teu Espírito para que possamos compreender a profundidade da riqueza do conhecimento libertador que há nessa palavra. Que tudo aquilo que esteja militando contra a Tua palavra seja repreendido agora no poder do nome de Cristo Jesus. Que Teu Espírito tenha liberdade para confortar, consolar, edificar, confrontar, despertar, Senhor, transformar, salvar, curar e libertar. Antecipadamente, já receba, ó Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque só o Senhor é digno. Nós nos submetemos ao poder da Tua palavra e ao fluir do Teu Espírito fazemos isso com reverência e alegria no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento, por gentileza. O livro de Jó é um dos livros mais emblemáticos da Bíblia, porque ele tem como um tema central o sofrimento. Se eu perguntasse aqui para os irmãos se alguém já sofreu na vida, tenho certeza que todos levantariam as mãos. Mas também, vai tirar foto, irmã? Depois ajuda aí, tá? Se eu perguntasse, não apenas se alguém já sofreu, mas se alguém está sofrendo hoje, não se espante se também todos levantassem suas mãos, porque o sofrimento é inerente à vida. Eu sempre costumo dizer que a vida é boa, a vida é uma festa. Há um filme vencedor de Oscar que diz: a vida é bela e ela tem a sua beleza, porém ela também tem os seus desafios. E eu sempre lembro que, para dar esse recado, quando você nasceu, eu sei que você não tem essa memória, mas você vai saber disso. Qual foi a primeira coisa que você fez quando você nasceu? Você não nasceu gargalhando, você não nasceu sorrindo, você nasceu o quê?
chorando, em que pese, né? A parte da medicina fala que há algo biológico, anatômico nisso. Eu posso conjecturar aqui que isso já é um sinal do que seria a vida. Aliás, Salomão, no livro de Eclesiastes, ele vai dizer para nós celebrarmos durante todos os dias da nossa vida, mas nos lembrarmos, haverá dias de trevas e serão muitos. Então a gente já nasce chorando, falando, é isso aí, irmão, bem-vindo à vida. É isso aí, você vai crescer, vai se alegrar, vai conquistar, vai estudar, vai sorrir, vai realizar, vai ter vitórias, mas não se esqueça, a vida traz consigo as suas implicações de sofrimento, de dor, de angústia. E esse é o cerne do livro de Jó. O livro de Jó, ele procura responder pelo menos 3 perguntas. Quantas perguntas? 3. Primeiro, por que existe o sofrimento? Pergunta. Ah, se não, irmão, tem que ser tipo ator. Por que existe o sofrimento? Vai. Oh, muito bom aí, tem alguém aí do teatro aí? Não, ministério de teatro já tem. Por que existe o sofrimento? Segundo, há remédio para o sofrimento? Pergunta. Muito boa. Terceira pergunta que o livro de Jó procura responder: por que o justo sofre? Perfeito, muito bom. Porque sabemos que há uma lei infalível, seja da vida, seja a lei bíblica, que o homem colhe aquilo que ele planta, aquilo que ele semeia. Então há uma lógica racional, dado que ele procurou isso, ele está colhendo o que ele plantou, por isso que ele está sofrendo. No entanto, a gente observa que pessoas boas sofrem, pessoas justas sofrem, crente sofre. E por que isso acontece? A gente tem que se voltar para o livro de Jó. Posso ouvir um amém? Paciência com a minha introdução, já estou terminando. Então, o livro de Jó vai responder essas 3 perguntas e a gente precisa olhar um pouco para a vida de Jó. Eu sei que você conhece um pouco, mas vamos nos lembrar aqui, para que você não venha entrar em colapso quando a tragédia, o sofrimento, a dor, as mazelas da vida baterem à sua porta. E você saiba que Deus está no controle de todas as coisas, que a despeito de tudo aquilo que você esteja sofrendo, você já é mais do que vencedor. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, de modo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas de hoje, nem de amanhã, nada nos separa do amor que está em Cristo Jesus, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que fique claro, ser cristão não é um passaporte de imunidade para lutas e angústias, mas é a certeza e a garantia da vitória plena, porque Ele já venceu por nós. Dito isso, vamos nos lembrar que Jó, ele era um homem moralmente íntegro, eticamente íntegro, espiritualmente íntegro. Jó, ele fazia o que era certo e ele fugia do que parecia ser mal. Ele era puro em todos os seus caminhos. Posso ouvir um amém? Jó também, ele era um homem, era um bom cidadão, um bom patrão, um bom pai, um bom marido. Ele cultivava valores e virtudes em seus relacionamentos e negócios. Jó era um sacerdote excelente, era um homem temente a Deus, era um adorador fervoroso, mas nada disso impediu que uma tragédia acometesse a vida dele. Nada disso foi capaz de deter que o mal e sofrimento batesse a sua porta e com uma violência extrema. Posso ouvir um amém? De um homem extremamente rico, ele ficou totalmente falido. De uma saúde de ferro, ele ficou totalmente debilitado a ponto de precisar de caco de telhas para coçar as suas feridas. Feridas essas que cheiravam mal a metros de distância. Ele perdeu os seus filhos. Ele era um homem respeitado na sociedade e agora está sendo acusado de delitos graves. Jó ficou completamente desfigurado, abaixo talvez da dignidade humana. Um homem que gozava de todo o prestígio e status,
que a vida humana pode dar, que a vida na alma das emoções pode conferir, que uma vida familiar pode oferecer, Jó ficou privado de todas essas coisas e uma cova se abriu sobre a vida dele. Então, diante disso tudo, eu preciso responder para a igreja hoje: por que existe o sofrimento? Se há remédio para o sofrimento, por que o justo sofre? E o que nós podemos fazer? E aí a gente termina a pregação, eu espero que ainda hoje, eu acho que dá tempo. O que nós podemos fazer diante do sofrimento? Quantos querem aprender? Amém, louvado seja Deus. Eu buscarei ser o mais sucinto possível. E principalmente nessa primeira, por que existe o sofrimento? Então quero lembrar, eu sei que a igreja já sabe, mas eu estou cada vez mais convencido que as coisas óbvias também precisam ser reafirmadas e rememoradas, para que o nosso saber possa ser cada vez mais consistente. Por que existe o sofrimento? Por conta da legalidade do Éden, diga, legalidade do Éden, e a hereditariedade adâmica, diga, hereditariedade adâmica. Então vamos nos lembrar como que Deus criou todas as coisas, lá no Jardim do Éden. Tudo estava em perfeita ordem, em perfeita beleza. O homem, ele desfrutava de uma perfeita paz com Deus, consigo, com o próximo e com a natureza. Não havia qualquer tipo de mal, não havia qualquer tipo de sofrimento. O homem estava completamente feliz, plenamente abençoado. Tudo bem até aí? Porém, entra Gênesis 3. E o que acontece em Gênesis 3? Pecado. O que acontece em Gênesis 3? O pecado. Sabia que a igreja lembrava disso? O pecado entra. E quando o pecado entra, tudo isso é alterado. E aí, agora vão acontecer algumas rupturas dessa plenitude, né? Uma ruptura em algumas dimensões. Por exemplo, a dimensão psicológica do homem. O homem passa a reparar que ele estava nu. E ele se envergonha. Ele fica com medo. Antes o homem ele era livre. Ele não tinha nada que ele se envergonhava. Ele tinha paz, ele tinha liberdade. Mas agora quando o pecado entra, ele diz, olha, ele sente vergonha, ele sente medo. Ele olha para Eva, Eva olha para ele e eles se escondem. Eles procuram buscar, tapar as suas vergonhas. Eles ouvem a voz de Deus, o que eles fazem? Se escondem, culpa, acusação, medo, taquicardia. Alguém já sentiu taquicardia? Não tinha nada disso, tudo culpa de Adão. Lá no céu a gente resolve isso. E aí tudo foi abalado, uma ruptura psicológica, na dimensão psicológica do homem. Mas não apenas isso, relacional também. Os irmãos sabem, quando Deus veio e falou assim, Adão, você comeu da árvore, o que ele falou? A mulher que tu me deste. Eu estava de boa aqui. Enquanto era solteirão, eu estava de boa. Foi só essa mulher aparecer na minha vida, os problemas começaram. Mas a acusação relacional, a ruptura social só acontece quando vem o pecado. O pecado, ele interrompe a paz, o sossego nas relações. Mas não apenas isso. Há uma série de sentenças. Em Gênesis 3, Deus vai tomar a palavra. E Ele vai dar algumas sentenças. Ele vai dar o quê, irmãos? Algumas sentenças. Que daqui a pouquinho a gente vai lembrar. E a natureza adâmica vai nos influenciar nisso. A partir de agora o homem vai ter que trabalhar, suar, se esforçar para conseguir o seu sustento. A terra vai produzir os seus cardos e abrolhos, vai entrar em desajuste. Haverá uma guerra espiritual, haverá uma guerra relacional. E todo tipo de sofrimento vai passar a existir. Então, por que o sofrimento existe? Porque Adão pecou. E Adão é o pai de toda a raça humana. De uma certa forma, todos nós, humanamente falando, somos descendentes de Adão. Haja vista que somos cristãos,
né? Nossa teoria é o criacionismo. Acreditamos e cremos piamente no único tronco do qual descende toda a raça humana. E uma vez que ele pecou, o pecado atinge toda a raça humana, toda a descendência humana. Então, o sofrimento existe por causa do pecado de Adão. Mas fica tranquilo, porque a pergunta 2 eu vou pular e vai vir a pergunta 3. Eu não sei se você lembra da pergunta 3, qual é o remédio para o sofrimento? Qual é a pergunta 3? Para o sofrimento. E o sofrimento tem aqui, o remédio é Cristo Jesus e a sua cruz. Só um glória, só um aleluia, só um amém. O remédio não é produzido no laboratório de uma grande indústria farmacêutica. O remédio para o sofrimento está na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém? Então, deixe-me te dizer que ao longo de todo o sofrimento humano, apesar do sofrimento, eu já disse aqui, ser inerente à vida, o nosso Deus, ele não é indiferente à nossa dor. Você pode dizer amém por isso? Porque eu não sei, você talvez já tenha conhecido pessoas assim, muito lógicas, muito racionais, e fala assim, isso acontece, isso é assim mesmo. Você fala da sua dor, fala do seu sofrimento, aí a pessoa fala assim para você, fica tranquilo, isso é assim mesmo, faz parte da vida. E a pessoa não tem um mínimo de empatia, não demonstra um mínimo de dor com você. Já aconteceu isso com você? Alguém que foi totalmente frio e indiferente à sua dor? É terrível isso, não é? Porque a pessoa está falando assim, isso faz parte da vida, isso é assim mesmo, vai lá, faz a cirurgia, vai lá, paga essa conta aí, faz parte da vida, vai lá, segue a vida. Ele não demonstra nenhum tipo de empatia. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus não é assim. O nosso Deus, mesmo Ele sabendo que o sofrimento é inerente à vida, faz parte da vida, Ele se envolve. Ele não está inerte, Ele não está distante. Ele se envolve conosco em nossas dores, em nossas angústias. Ele se importa com a nossa paz, com a nossa alegria, com o nosso bem-estar. Ele está diretamente envolvido com a nossa vida. Eu posso ouvir um amém? Isso fica muito claro, por exemplo, em Êxodo capítulo 3, nos versículos 7 até o 8. Acompanhe aqui comigo no telão para a gente ganhar tempo. Olha o que diz o texto. Então o Senhor continuou. Você quer ler comigo aqui no telão? Vai. Certamente vi a aflição do meu povo que está onde? No Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Mais um pouco. Conheço o sofrimento do meu povo. Para aí, a gente vai ler o versículo. Olha o que Deus está falando. Eu vi, eu ouvi e eu conheço. Repita comigo. Eu vi, eu ouvi e eu conheço. Olha isso. Deus sabe, Deus está vendo tudo que você está passando. Deus ouve todas as suas orações, recheadas de lágrimas e angústias e gemidos. Deus está ouvindo. Deus conhece a causa do teu sofrimento, o nível e o tamanho do teu sofrimento, mas não para aí. Olha o versículo 8. Uma vez que Deus viu, ouviu e conhece, o que Ele faz? Por isso eu desci, a fim de livrá-los. Não, até aí, tudo bem. Por isso eu desci. Então tenta imaginar essa cena de Deus assentado sobre um alto e sublime trono, governando todo o universo, mas vendo os seus filhos sofrendo, Ele se levanta sobre a terra. É isso que Jó está falando. Eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se levanta, e o próprio Deus desce à terra, se envolve com o sofrimento dos seus filhos. E nós sabemos que o Antigo Testamento é uma tipificação da obra de Cristo. Faraó representa o diabo, Egito representa o mundo, a opressão da escravidão representa todo o sofrimento legado por Adão. Moisés tipifica a Cristo. Canaã simboliza o céu, o novo céu e nova terra que nós teremos. O deserto simboliza essa jornada de dores e privações. Moisés tipifica Cristo.
Nós, Israel, tipifica a igreja que sai do império das trevas e é transportado para o reino do Filho do seu amor. E eu quero te dizer que o mesmo Deus que desceu para livrar o povo de Israel é o mesmo Deus que desce para cuidar da sua igreja, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente nos momentos de tribulação. Aleluia! Deixe-me lembrar que mesmo lá no Éden, no Gênesis 3, quando Deus toma uma palavra e dá uma sentença a Adão, Ele também profetiza a herança que a igreja terá. Gênesis 3, versículo 15, Ele diz o seguinte, Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade, Ele está falando da serpente, e Ele diz, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Quem é esse descendente? Jesus. Quem é o descendente? Fala para mim. Jesus. Aí o que Ele vai falar? Este Jesus, este descendente, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Por isso nós sabemos, o inimigo veio para quê, irmãos? Roubar e destruir. Mas João também vai dizer, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Oh, aleluia. E como Jesus destruiu esse algoz da nossa vida, do nosso bem-estar, da nossa felicidade, de que maneira Ele fez isso? Ele fez isso se tornando homem como nós. E isso é muito importante a gente lembrar e ter a profunda consciência do que isso significa. Por isso que João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer o seguinte, no princípio era o verbo. Ele está remetendo a Gênesis capítulo 1, o ato criacional. Haja luz, haja, o poder criacional de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era quem? Deus, versículo 14. E este verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Irmãos, eu acho isso tremendo e extraordinário. Um Deus todo-poderoso, santo e majestoso, Ele se reduz. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 2,5. Ele a si mesmo se esvaziou. Ele se humilhou. Ele, o eterno Deus, se fez em forma humana. Jesus foi reduzido à forma fetal. Ele nasceu. Ele foi um bebê. Ele fez xixi nas calças. Alguém aqui já fez xixi nas calças ou não? Ele precisou ser limpado. Você se lembra disso? Claro que não se lembra. Ele precisou receber medicamento na boca. Ele precisou aprender a ler, a escrever, a andar. Ele se reduziu, ele se humilhou. Ele se reduziu à forma humana. E por que é importante a gente saber isso? João ainda vai dizer no capítulo 2, versículo 25, escute isso. Capítulo 2, versículo 25. Jesus não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito da natureza humana, das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Não tem nada da psique do homem, das necessidades físicas, biológicas, econômicas, espirituais do homem, que Jesus não tenha vivido e que ele não saiba. Jesus era ao mesmo tempo 100% Deus e 100% homem. Algo inconcebível de nós entendermos e compreendermos a magnitude. Mas Jesus era ao mesmo tempo Deus e homem. Tudo que nós passamos, Ele também passou, com uma grande diferença. Ele venceu. Ele aqui na terra, Ele nasceu, Ele cresceu, Ele sofreu. Jesus teve fome, tem alguém com fome aí? Cantina está lá embaixo esperando a gente. Louvado seja Deus. Ele teve sede, Ele se cansou. Naquele barco, no meio da tempestade, o que Jesus estava fazendo? Eu acho que Ele estava até roncando. Tem alguém aqui que ronca quando está cansado? Só quando está cansado, não é isso, irmão? Às vezes minha esposa fala assim, moça, você roncou hoje? Eu falei que eu estou muito cansado. Tudo Jesus passou.
Mas não apenas essas questões físicas humanas. Jesus também foi traído, foi humilhado, foi rejeitado, desprezado, sofreu dores e angústias. Pelo que vai dizer lá em Isaías 53, a partir do versículo 3. Eu sei que você conhece esse texto, mas eu posso ler esse texto 100 vezes numa semana, ele ainda mexe com o meu coração, e eu espero que mexa com o teu nessa noite também. Olha o que diz a profecia messiânica em Isaías a respeito de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ele era o que, irmãos? O mais desprezado e o mais rejeitado de todos os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Sabe o que é padecer? É sofrer em grau extremo. Então Jesus não apenas era homem de dores, ele sabe o que é padecer, agonizar em meio à dor. Jesus sabe. E como de quem os homens escondem o rosto, ele era o que, irmãos? Desprezado, e dele não fizemos caso. Você já foi desprezado? Você já foi rejeitado? Jesus não foi apenas desprezado, ele foi o mais rejeitado de todos os homens. Todos passavam por ele e maneavam a cabeça. Todos passavam por ele e cuspiam nele, blasfemavam contra ele. Mas no versículo 4 vai dizer por que ele estava fazendo isso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas o que, irmãos? Dores ele levou sobre si. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e mais o que? Oprimido. Versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas iniquidades. Levanta sua mão comigo e diga: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Pelas suas feridas, oh, aleluia! Louvado seja Deus! Eu gosto dessa conotação porque o verbo está no passado. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Toda a vitória, quando Cristo na cruz bradou telestai, isto é, está consumado, ele consumou definitivamente toda a vitória da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo vai escrever em Romanos 8, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Mas pastor, eu estou sofrendo ainda, eu estou enfermo ainda, eu estou desempregado ainda, eu estou em dívida ainda, eu estou em depressão ainda. Mas você já venceu. Nas feridas dele nós já fomos sarados, kairos. Basta só o kairos se alinhar com o cronos. E por isso que a Bíblia vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus já preparou para aqueles que o amam. Tem alguém aqui que ama a Deus? Deixa eu só ver, 1, 2, 3. Preparou para mim e para você, irmão. Tudo já está preparado. Todas essas coisas, Deus já triunfou na cruz. E por que ele sofreu tudo isso? Eu preciso corroborar com o texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 14, por favor. Até o 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte, olha isso, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber quem, irmãos? O dia ficou com medo de falar o nome dele? Maior o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Amém. Versículo 15: e livrasse a todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Versículo 17: por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser o que, irmãos? Misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo, versículo 18, que ele mesmo sofreu quando foi tentado, ele é o que, irmãos? Poderoso para o quê? Socorrer os que são tentados.
Ele sofreu todas as coisas, ele venceu, e todas as tentações que são também decorrentes do sofrimento, ele também venceu. Toda vez que a gente sofre, algumas tentações vêm sobre nós. E a principal delas é de fuga, sim ou não? Nós não fomos preparados para sofrer. Nós não fomos preparados para a dor. Então toda vez que a dor vem, o sofrimento vem, a gente quer fugir. Por isso que homens às vezes caem, as pessoas caem nas drogas, no alcoolismo, na prostituição, no consumo, numa vida de entretenimento, de distrações, e alguns até no suicídio. Ele não quer morrer, ele quer parar de sofrer. E Jesus, padecendo as mazelas humanas, naquele ato crucial, naquele jardim, ele começou a suar gotas de sangue, tamanha angústia que a sua alma estava sofrendo, totalmente conturbada. E ele orou ao Pai: Pai, passa de mim este cálice. Porque toda vez que a gente sofre, a gente não aguenta, a gente não suporta, a gente sucumbe. Nós precisamos de uma força exterior, uma força superior. A gente quer fugir de tudo. A gente quer chutar o balde. Alguém aqui já teve vontade de chutar o balde? Eu não sei o que isso quer dizer literalmente, mas eu imagino que seja abandonar tudo, largar tudo. E a gente vai terminar com esse contexto de não desista. Deus não desistiu de você. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então permaneça. Porque a oração de Jesus não terminou aí. Ele diz: todavia, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque sempre haverá um conflito entre o que eu quero e o que Deus quer. Os meus desejos são enganosos. Haja vista que Deus já falou em Jeremias que o coração do homem é desesperadamente corrupto, enganoso. Porém a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Vale a pena abdicar da minha vontade e me apropriar da vontade de Deus, porque tudo que Ele faz é bom, agradável e perfeito. Então eu quero lembrar, irmãos, que nós, em Cristo Jesus, não estamos mais debaixo da sentença adâmica, mas estamos debaixo da herança de Cristo. Você pode repetir isso comigo, com a sua mão levantada? Diga assim: eu não estou mais debaixo da sentença de Adão, mas eu vivo na herança conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Você pode aplaudir ao Senhor? Por isso, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, vai dizer o seguinte: assim como em Adão todos morrem, assim também serão vivificados todos em Cristo Jesus. Em Adão, todos morrem por conta do pecado, mas em Cristo todos vivem por causa da graça perdoadora que há nele. Você pode agradecer ao Senhor, dar graças a Deus? Então tudo aquilo que Adão legou à humanidade foi cancelado por Cristo Jesus. Falta-nos responder a segunda pergunta então, porque alguma coisa não está batendo nessa conta. Pastor, você me explicou por que existe o sofrimento. Agora você me explicou qual é o remédio para o sofrimento. Cristo Jesus e sua obra na cruz, mas não está batendo. Porque eu tenho Cristo Jesus. Tem alguém aqui que tem Cristo Jesus? E eu continuo sofrendo. Eu continuo tendo dores. Eu continuo sendo vítima das mazelas da vida. Por quê? Por que o justo sofre? Se eu creio em Cristo Jesus, se eu procuro obedecer a palavra, isso não me parece justo. Não deveria ser assim. Nós temos esses pensamentos ou não temos, irmãos? Eu me lembro quando eu enterrei o meu filho, e eu perguntava para Deus: Deus, o que o meu filho fez para merecer isso? Nós não entendemos, não há lógica racional na dor e no sofrimento.
Diante de vocês não está alguém aqui que é isento à dor. Eu sofro. Eu tenho também as minhas privações. O que eu prego aqui, eu não prego apenas debaixo de um conhecimento teológico, mas de uma experiência de vida. E sei que todos aqui também são capazes de pregar essa mensagem, porque se tem uma coisa que crente tem na vida é sofrimento. É ou não é, irmãos? Então por que o justo sofre? Se Cristo já veio e pagou o preço, por que ainda sofremos? Eu tenho algumas respostas para dar aos irmãos. Primeiro, porque por enquanto continuamos habitando numa terra caótica. Repita isso comigo. Por enquanto ainda habitamos numa terra caótica. Jesus não morreu pela terra. Jesus morreu por mim e por você. Para nos redimir, para nos libertar dos pecados e na morte eterna. Mas ele falou: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. A gente ainda vai habitar nesse mundo. E esse mundo está debaixo da sentença. Enquanto os nossos pés ainda tocarem essa terra caótica, nós viveremos os sofrimentos dela. O sol nasce para justos e injustos. A chuva cai sobre justos e injustos. Todos estão debaixo dessa terra e dessa influência. Eu costumo usar uma analogia seguinte. Eu imagino que haja energia elétrica na sua casa. E aí você paga a conta da Enel ou Enel que se fala. Eu sempre me confundo. Que seja. Enel, então. Imagino que você paga a conta, né, irmão? Você é crente, não deve ter gato lá. Imagina que você paga a conta. Se você é alguém assim chato como eu, já foi lá no escritório deles algumas vezes reclamar que a conta está cara. Só que quando acontece um apagão sistêmico, que afeta o Rio de Janeiro inteiro ou o país inteiro, o que acontece na tua casa? Acaba a luz. Obrigado, irmão. O que acontece na tua casa? Acaba a luz. Você fala: não é possível. Todo mês eu pago ali tanto de conta de luz e eu estou sem luz. Minha fatura está em dia. Eu pago rigorosamente em dia. E como que você está? Sem luz. Porque é um problema sistêmico. Não é uma questão da conta ser paga. É porque você está debaixo ainda de um sistema maior que você mesmo, que é a tua fatura. Então nós sofremos a falta de estrutura de um sistema maior. A conta está paga, mas ainda assim sofremos a falta de energia elétrica. Da mesma maneira, nós aqui no mundo, a conta está paga. Deus já pagou. Mas enquanto estivermos aqui neste mundo, esse mundo que jaz no maligno, nós ainda continuaremos a sofrer as influências mais deste mundo. Posso ouvir um amém? Pedro vai nos lembrar, 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. Vai dizer assim: que os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Jesus não morreu para essa terra vai acabar, mas não se desespere. Apocalipse 21 vai dizer: há novos céus e há nova terra nos esperando. Por isso que a música da igreja tem que ser: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A nossa esperança tem que ser escatológica e não imediata. Nós precisamos esperar com paciência no Senhor. Assim nos ensinou Davi: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro, e Ele me tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama, me firmou os passos e colocou uma nova música nos meus lábios. Espera no Senhor, Ele está vindo, há novos céus e a nova terra. Enquanto estivermos aqui, ainda vamos sofrer, mas persevera, porque na perseverança ganhareis a vossa alma. A igreja precisa se apegar a uma esperança escatológica, senão a gente vai entrar num colapso. Por isso o apóstolo Paulo, na igreja de Coríntios, ele vai ensinar: se as nossas esperanças em Cristo se limitam
apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque aqui a gente passa dor, passa angústia. A gente procura ser santo, ser puro, e ainda assim somos injustiçados. Enquanto, vai até dizer Asaf no Salmo 73, os ímpios prosperam. Parece que eles têm mais saúde. Eles não respeitam as leis e escapam. Vai um justo ferir uma lei, de trânsito que seja, chega a multa lá. É assim ou não é, irmão? Mas, meu Deus, eu ando sempre certinho, quando eu escorrego, pum. É assim ou não é? A gente fica doido. E o cara fica lá no mundão e parece que nada acontece com ele. Asaf fica doido com isso. Ele escreve o Salmo 73, aí ele fala: até que eu entrei na casa do Senhor, olhei para Deus, então eu observei qual é o fim do ímpio e qual é o fim do justo. Há novos céus, a nova terra. Resiste, persevera, suporta, Deus é contigo. Há uma vitória plena que já foi consumada na cruz do Calvário e que será revelada no último dia. Se quiser aplaudir, pode aplaudir, irmãos. Por que o justo sofre? Segunda resposta: porque ainda habitamos num corpo de carne. Diga: eu ainda habito no corpo de carne. Habita ou não habita? Dá um beliscão aí no irmão que está do teu lado. Ai, tem carne ou não tem? Estou até vendo o irmão falando assim: tem, pastor, tem muita carne, inclusive. Eu quero lembrar também para os irmãos que Jesus não morreu por essa carne, irmão. Tenho certeza que quando você se batizou, se você era careca, não nasceu cabelo. É ou não é? Se você era fortinho, emagreceu. Se era magrinho, tomou corpo. Isso aconteceu quando você se converteu? Diga não. Porque a obra que o Senhor faz não é no teu corpo físico. Em Eclesiastes 12, 7 vai dizer: o pó, volte à terra. Nós fomos feitos do pó da terra. Esse corpo foi feito para a terra. Mas o espírito, a alma, volta para quem? Para Deus. Por isso que lá nós receberemos um novo corpo. Pensei que o irmão fosse aplaudir de pé. Uau! Vou receber um novo corpo. Um corpo glorificado. Corpo este que não terá dor de cabeça, não terá enfermidade, não terá ansiedade, taquicardia, medo, pavor. Qualquer tipo de doença física, orgânica, psíquica, tudo isso acabou, a morte terá morrido. Aleluia. Será uma eternidade de paz perpétua, de alegria perpétua, indizível. Irmãos, a nossa esperança precisa ser escatológica. É claro que eu quero ser curado. Mas ainda que eu seja curado ou ressuscitado, eu ainda, se Jesus não voltar antes, o que vai acontecer? Que isso, irmão? Está querendo me ver pelas costas, já vai morrer. Mas eu preciso crer nas palavras de Jesus que ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque eu, disse o Senhor, o ressuscitarei no último dia. Lembre-se disso, irmão. Então eu queria cantar com você. Está terminando não, estou no meio da mensagem ainda, mas eu quero cantar o louvor. E eu sei que você conhece. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Você pode levantar a sua mão comigo e dizer: porque posso crer no amanhã,
porque Ele vive, temor não há. Diga. Ó, que a minha está nas mãos do meu Jesus, que vive está. A outra parte. E quando enfim chegar a hora em que a morte... Como vai ser, irmãos? Como vai ser? Sem medo, então. Declare, vai, vai. Terei, verei na glória que vive está, porque Ele vive, porque Ele... Oh, aleluia! Posso sim. Temor. Diga, mas eu bem sei que a minha está nas mãos do meu Jesus. Bendize ao Senhor, bendize ao Senhor. Aleluia. Foi isso que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra, e em meu corpo eu verei a Deus. Não sucumba, não desista. Há uma esperança indestrutível para o crente, mesmo diante do sofrimento inexplicável e humanamente injusto. Deus é fiel, Ele já venceu todas as coisas por você. Segunda Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo vai dizer assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, um eufemismo para o corpo, uma metáfora para o corpo, esse tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas. Essa casa é o que, irmãos? Eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, o que nós fazemos? Gememos. O que é gemido? Uma dor angustiante, uma expressão de dor angustiante. Nós gememos nesse corpo, desejando muito o que, irmãos? Ser revestidos da nossa habitação celestial. Versículo 4. Nós, o que estamos nesse tabernáculo, gememos o que? Angustiados. Não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, versículo 5, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, nos dando o penhor do Espírito Santo. Então, enquanto estivermos nesse corpo aqui, a gente vai sofrer, vai ficar enfermo, vai ter problema. Quando a gente estiver nessa terra e nesse corpo, as privações desse mundo, desemprego, enfermidade, dor, problemas relacionais, emocionais, faz parte, é inerente da vida, mas calma, todas essas coisas você já venceu. Você pode até gemer angustiado, mas há novos céus, nova terra, um novo corpo, uma eternidade de glória te aguardando. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer: porque estou certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. A ideia aqui de uma balança. Eu não sei se existe ainda a feira assim, com aquelas balanças de
de peso. Quantos lembram? Né? O pastor Jorge não lembra que ele é muito novinho, eu sei que não lembra, né? Ele falou aqui que é novinho. Não lembro, mas eu lembro, engraçado. Eu lembro. E a ideia aqui é isso. O apóstolo Paulo está dizendo assim, quando bota o sofrimento de um lado, o que acontece com a balança? E aí a ideia da balança com peso é o quê? Você colocar um peso para equilibrar, para você saber quantos quilos você colocou do outro lado, sim ou não? Só que o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu coloco o sofrimento de um lado, mas quando eu coloco a glória futura de outro, é muito maior do que eu estou sofrendo hoje. Então isso ele nos ensina para que a gente tenha paciência. Fala, irmão, fica calmo. Fala para ele, fala uma palavra espiritual para ele, segura a onda. Tudo vai passar. Tudo já passou. E terceira resposta. Porque ainda sofremos. Porque na verdade precisamos de um ajuste em nossa perspectiva. E aí eu quero ler de novo Jó 19:25. Ele vai dizer, leia comigo de novo. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O que ele disse? Eu sei, eu gosto disso. Porque toda vez que a gente está sofrendo, a gente está sentindo. As nossas emoções ficam confusas. E a gente entra em um colapso. A gente acha que todo mundo abandonou a gente, que Deus está sendo injusto, que os homens estão sendo injustos. A gente fica completamente desorientado. Muitas vezes fica ou não fica, ou só eu que sou complicado? Obrigado, irmãos, pelo carinho. A gente fica. Os nossos sentimentos nos levam para lugares perigosos. Mas aí Jó, tenta lembrar da dor de Jó. Lembra que a gente desenhou aqui. Totalmente falido, totalmente enfermo, totalmente acusado, sem prestígio algum. Vamos profetizar sobre esses incircuncisos. Deus vai fazer a obra. Jó está ali naquele vale e ele está falando assim, eu me recuso a viver pelo que sinto. Eu vou viver pelo que eu sei. Eu não vou viver pela realidade visível. Eu vou viver pela verdade invisível, mais real. Eu não vou viver pelo que eu estou sentindo de dor. Eu vou viver pela verdade que eu creio. Eu sei que o meu... E é lindo isso. Porque ele está remetendo a quem? A Deus. Mas ele chama Deus de Redentor. Há uma redenção esperando todo aquele que sofre na graça e na justiça de Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, ele está falando, ele se levantará. O que ele está querendo dizer? A história não vai terminar assim. Você pode estar me vendo hoje dessa forma, falido, enfermo, debilitado, mas a minha história não é essa. O Senhor, o meu Redentor vive, Ele vai se levantar, e esse meu corpo aqui vai ficar forte de novo, vai ficar vigoroso de novo, e os meus olhos verão a Deus. Aleluia. Foi assim que Jesus consolou os seus discípulos, lá em João 16, ele diz assim, agora vocês estão tristes, mas eu o verei outra vez, aleluia. Você pode estar triste hoje, Jesus está falando, e infelizmente essa tristeza ainda vai ficar por um tempo, mas olha o que ele está falando, mas eu os verei outra vez. O versículo continua, e aí o coração de vocês ficará cheio de alegria, e essa alegria, eu não ouvi, irmãos, e essa alegria, diga, nada nem ninguém poderá roubar a alegria de Deus no meu coração. No versículo 33 ele vai falar aquela famosa passagem, versículo 33, estou falando essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Para aí rapidinho, porque a paz que o mundo conhece é a paz ausência de guerra. Por exemplo, Rússia e Ucrânia estão em guerra e tem os intermediadores de
Paz. Para que haja paz, tem que cessar a guerra. Porém, a paz que Cristo nos dá não é como o mundo dá. Por isso que é a paz que excede todo o entendimento, que guarda a mente e coração. Porque em Cristo é possível ter paz mesmo em meio à guerra. Então ele está falando, eu estou falando essas coisas para que vocês tenham paz. No mundo, leiam para mim, vocês passam por aflições, mas tenham coragem ou bom ânimo. Diga para mim, eu venci o mundo. Esse mundo de dor, esse mundo de injustiça, esse mundo de sofrimento, Jesus já venceu. Ele está falando, você ainda está no mundo, então você vai passar por isso. Mas tenha coragem, não desista, tenha bom ânimo, tenha esperança, tenha resiliência, tenha perseverança. Disse Jesus, eu venci o mundo. E você já cantou, porque Ele vive, você viverá também. Diante dessa infalível esperança, a gente pode, diante do sofrimento, tomar algumas atitudes. Primeira delas, fazer com que o nosso sofrimento seja remédio para o sofrimento do outro. Seja um instrumento de cura para a vida do outro. Olha o que vai dizer o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, nós possamos o que, irmãos? Consolar os que tiverem em qualquer espécie de tribulação. Aí ele vai dizer do versículo 5, porque assim como transbordam sobre nós o quê? Os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Versículo 6, se somos atribulados, é para o consolo e salvação de vocês. Se somos consolados, é para o quê? Consolo de vocês. Aí ele vai dizer, esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós. Entende a dinâmica de Paulo? As palavras aqui que mais se repetem: sofrimento e consolo. Sofrimento e consolo. E aí o intermédio disso: eu estou sofrendo e ao mesmo tempo sendo consolado. E agora eu vou transbordar esse consolo para o outro. Porque o sofrimento não é um fim em si mesmo. Ele é um instrumento de Deus para a glória do Senhor na sua vida e para edificar a vida do outro. Então tudo aquilo que você está vivendo, as pessoas estão olhando para você e falando, não é possível. Ele está sofrendo o que está sofrendo e está aqui na casa do Senhor. E está cantando, e está adorando, e está permanecendo na sua integridade, na sua fé. Isso transborda na vida do outro. Não se trata só de você, irmãos. Você é um canal de Deus. Você é um instrumento de consolo na vida do outro. Tudo aquilo que você vive está transbordando Deus na vida do outro. Posso ouvir um amém? Mesmo diante do sofrimento, é possível se alegrar e assim perseverar. Pedro vai dizer, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer, amados, não estranhem o fogo. Fogo fala de tribulação, de prova dura. E ele vai dizer, amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destiná-lo a pô-los à prova como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Versículo 13. Pelo contrário, eu estou sofrendo, mas o que ele está pedindo para eu fazer? Alegrem-se, na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. A dor é real, o sofrimento é legítimo, mas acima da dor e do sofrimento você pode se alegrar, porque Deus já venceu por você. Por isso a minha palavra final diante do sofrimento que porventura você esteja vivendo
São as palavras de Paulo ao seu filho na fé Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. E antes de eu ler, deixa eu só lembrar. Paulo está falando dos dias, últimos dias serão difíceis. Alguém está vivendo um dia um pouquinho difícil? Muito difícil. Tremendamente difícil. Paulo está falando disso. Vai ser um tempo complicado. Pessoas vão abandonar a fé, vai ter uma bagunça no mundo. Aí ele vai lembrar a Timóteo. Mas você seja sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faça o trabalho de um evangelista e cumpra cabalmente, plenamente o seu ministério. Vamos ler todos juntos? Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faça o trabalho de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Suporta as aflições. Eu vim aqui nessa noite para te dizer isso. Eu não posso determinar quanto tempo essa dor ainda vai continuar na sua vida. Mas mesmo que você esteja sofrendo hoje, creia que tudo aquilo que você está passando, já passou ou ainda vai passar, você já é mais que vencedor. Suporta essa aflição, porque Deus é contigo, Deus está vendo, Deus está ouvindo, Deus está descendo para te livrar. O tempo do consolo e da bonança vai chegar. Enquanto isso, suporta, resiliência. Permaneça firme na fé, na esperança. Não esmoreça. Cumpra, faça o trabalho que você tem que fazer. Permaneça vivendo, sonhando, prospectando. Continue, não pare. E ele vai dizer aqui, cumpra plenamente o seu ministério. Quantas pessoas eu conheço, nesses 43 anos de jornada cristã, que quando o sofrimento entra, eles querem desistir de tudo. Desistir do trabalho, dos sonhos, da família, do ministério, da obra. Eu estou aqui hoje para te dizer, não para. Não desiste. Não desista, caminha mais uma milha. Você tem um Senhor que renova a unção sobre a tua vida. Renova a disposição, o entusiasmo, o vigor, o ânimo. Ele é contigo. Ele disse, quando passares pelas águas, não se passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. A minha destra é contigo. 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado, porque eu, Senhor, o levanto com a minha destra fiel. E ele nos levanta para continuar caminhando. Não pare, não desista. Não desista de viver, não desista de crer, porque se creres, verás a glória de Deus. Nessa terra a gente sofre, nesse corpo a gente sofre, mas Cristo já venceu todas as coisas. Vamos esperar com paciência, porque em todas essas coisas somos mais que vencedores. Fica de pé comigo. Aleluia. Peço que você agora medite nessas palavras. Peço que você agora coloque a sua vida diante do espelho da palavra. Como que você tem reagido às dores, às angústias, às tribulações que têm vindo contra a tua vida, tua família, teu casamento, tua casa, tua saúde, tuas finanças, teu ministério. Esse sentimento de fuga, esse sentimento de ansiedade, esse sentimento de perda. O apóstolo Pedro vai nos ensinar, lança sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Creia que Deus está no controle de todas as coisas. Eu te convido, você nessa noite, mesmo diante da dor, você louvar a Deus. Mesmo diante do sofrimento, você adorar a Deus. Porque é Ele quem vai socorrer você, fortalecer você e restaurar a sua vida. Coloca a mão no seu coração nessa hora.